E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar mais um pouquinho, aula de número 5, preparatório Enem. Biologia 1, professor Cornélio com vocês. Mais uma vez, Biologia, Ciência da Natureza, juntos. Vamos estar fazendo aquela preparação fundamental, básica, proporcionando a você os conteúdos programáticos necessários para que você desenvolva habilidades e competências e consiga se consagrar com uma excelente nota nesse Enem que está por vir. Hoje, nós vamos estar continuando recordando aspectos básicos das porções orgânicas, ou da porção orgânica, melhor falando, da célula. Na aula anterior, nós falamos sobre ácidos nucleicos, mas eu vou dar continuidade à ação desses ácidos nucleicos. Nós falamos basicamente na diferença entre DNA e RNA e o que caracterizam essas macromoléculas, os polinucleotídeos. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco mais complexo, que também vai ser revisado quando se falar em genética, que é a síntese proteica. Ou seja, a síntese de proteínas derivadas do quê? Do DNA. Nós comentamos ao longo dos nossos encontros que o DNA ele é responsável por transmitir as informações hereditárias, ou seja, hereditariedade. A partir desse DNA são formados RNAs, ou seja, transcrição. E a partir da transcrição se fabrica uma proteína, ou seja, tradução. Então a proteína, ela deriva de forma indireta de quem? Do DNA. Prova que erros nesse DNA podem fazer com que proteínas não sejam fabricadas, ou sejam fabricadas com defeito. Porque nós vimos que essa estrutura proteica, ela depende da quantidade de aminoácidos, dos tipos de aminoácidos e da sequência de aminoácidos. E havendo um errozinho básico na receita, se você trocar um item, vamos imaginar aquele exemplo simples que eu dei para vocês do bolo de cenoura. Você quer fabricar um bolo de cenoura, só que você trocou um item. Ao invés de colocar o açúcar, você colocou o sal. Ou ao invés de colocar a cenoura, você colocou o limão. Foi a troca de um item, o restante todos os demais itens permaneceram os mesmos, só que o produto final falhou. Não é aquela proteína, não é aquele bolo, portanto, há problemas. Como que acontece essa síntese proteica? Síntese vem de produção, de fabricação. Eu vou sintetizar algo. E para sintetizar alguma coisa, eu tenho que ter o quê? Uma receita. Como eu faço isso? Eu tenho que ter o quê? A matéria-prima. Eu tenho que ter o quê? Um local para produzir. Então guardem 3 coisas. Eu tenho que ter uma receita, eu tenho que ter a matéria-prima, eu tenho que ter um local com ferramentas para poder produzir. Se eu quero produzir o meu bolo, eu tenho que ter a receita do bolo. Eu tenho que ter o quê? A matéria-prima. Eu tenho que ter a farinha, os ovos, o açúcar, eu tenho que ter a cenoura. Eu tenho que ter, sei lá, o azeite. Eu tenho que ter como produzir. Eu preciso de uma batedeira, eu tenho que colocar isso numa forma, eu tenho que assar num forno, eu tenho que ter um lugar. E quando eu penso numa síntese proteica, é a mesma coisa. Eu tenho um DNA, que é a receita mãe. Essa receita mãe é transcrita para formar o RNA. E o RNA me indica como eu devo fazer. Aonde que eu vou fazer isso? Dentro de uma estrutura básica chamada ribossomo. O ribossomo é a única organela que todos os seres vivos têm que ter, porque ele faz o básico, ou seja, síntese proteica. É a fábrica de proteínas. E proteínas, lembrando, são as principais moléculas orgânicas de um ser vivo. Olha que ligação interessante. Então nós vamos ter essa receita e nós vamos ver agora como eu fabrico essa proteína. Lembrando que a proteína depende de quantidade de aminoácidos, de tipos de aminoácidos e da sequência desses aminoácidos. Lembrando que com várias peças de Lego eu posso produzir uma casa, mas eu posso produzir um carro, ou eu posso produzir um muro, ou eu posso produzir uma planta. Tudo depende de qual é a receita. A peça básica é a mesma. E que peça básica é essa? Essas peças básicas são os aminoácidos. Mas esses aminoácidos, que são em torno de 20 tipos diferentes, eles são identificados por códigos genéticos. Quais são esses códigos? São aqueles escritos com aquelas 4 letrinhas básicas: timina, citosina, guanina e adenina. Portanto,
Essa é a forma de ler a vida. A molécula da vida, o DNA, tem a receita de como se faz tudo. Vamos à aula? Então vamos lá. Síntese proteica, claro, nós já analisamos um pequeno aspecto, que é o aspecto da duplicação do DNA. Então lembrando que o DNA, ele tem a capacidade de se autoduplicar. E essa duplicação era tida como semi-conservativa. Esse DNA, ele tem a capacidade de formar RNAs. Esse processo é um processo denominado transcrição. Transcrição. E esses RNAs, quando colocados em prática, formam as proteínas. Esse processo é um processo chamado de tradução. Quando nós falamos numa célula eucariota, aquela que tem um núcleo definido, o processo de tradução, ele acontece no citoplasma. Enquanto que o processo de replicação, que é duplicar o DNA, e o processo de transcrição, então a replicação e a transcrição acontecem no núcleo. Só para retomar aqui nós temos o DNA pareado. Você observa que a fita aqui é uma fita dupla. E você observa que eu preciso abrir essa fita para duplicar o DNA. Então, nesse ponto aqui, essa fita foi aberta. O DNA, quando vai ser duplicado, vai abrir toda a fita. E quem abre a fita, nós vamos ter, obviamente, a abertura dessa fita, ela é feita por uma enzima. Se eu quiser duplicar o DNA, eu, obviamente, vou ter a enzima DNA polimerase. Aí eu duplico o DNA. Então, posso ter, a partir de uma fita, duas fitas. Isso é duplicar o DNA. Mas, olha que interessante. Eu também posso querer formar RNA. Então, o que vai acontecer aqui? Vai entrar uma enzima específica chamada RNA polimerase. Não mais a DNA polimerase. Essa RNA polimerase, ela vai permitir a abertura da fita num ponto. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um caderno inteiro de receitas. Só que você não quer replicar esse caderno. Você não quer copiar o caderno inteiro. Você quer copiar só a receita do bolo de cenoura. E essa receita, ela fica na página 20. O que é que vai acontecer? Você vai abrir o caderno na página 20. E aí é só aquela parte que você vai copiar. Então imagine uma fita dupla e ela vai se abrir só ali. E o restante continua duplo. Você copiou a página 20, o que você faz? Você fecha o caderno e vai embora. E leva a receita embora. Você transcreveu. Então o que está mostrando aqui, ó. Então aqui uma parte foi aberta para formar um RNA. Então o RNA, se nós colocarmos, ó, aqui fica bem legalzinho para você entender, que essa transcrição, então eu tinha aqui o DNA que é duplo, ele abriu. Só que não esqueça que o RNA é uma fita simples. E, portanto, um dos lados dessa fita de DNA vai ser copiada. A fita chamada sense. Então, vamos imaginar que foi copiado só. Essa aqui, ó, não foi copiada. Essa aqui foi copiada. Olha a cópia aqui, ó. Esse aqui é o RNA. Esse é o RNA. Esse RNA, quando ele é copiado, nós chamamos ele de RNA heterogêneo nuclear. É como se fosse um RNA sujo, contaminado. Vamos imaginar que ele ficou assim, ó. A, U, C, G, 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 C, U, A,
e assim por diante. Lembra que o RNA não tem timina, tem no lugar a uracila. Só que vamos imaginar que eu tenho esse RNA, ele é um RNA heterogêneo, é como se ele fosse sujo. E nós vamos ter partes nesse RNA, eu vou colocar mais ou menos assim, imagina que essa primeira parte aqui é uma parte codificante, ou seja, uma parte que tem uma receita útil. Por exemplo, 3 xícaras de farinha. Isso é importante para fazer o bolo. Então a gente chama essa parte útil de exons. Imagina que a segunda parte aqui, essa porção, ela é inútil, colocou 3 xícaras de farinha da marca tal. A marca é uma informação não relevante. Essa porção desse RNA não codificante é chamada de introns. Os introns são a parte codificante e os exons a não codificante. Então imagina que eu tenho uma fita aqui, ó. Imagina assim, eu vou colocar para vocês dessa maneira. Imagina aqui, aqui e aqui. E vamos imaginar que a parte vermelho com amarelo, tá? Esta parte aqui, representam os introns. Aqui eu tenho um intron e aqui eu tenho um intron. E a parte meramente vermelha são os exons. Aqui os exons, aqui os exons e aqui os exons. Esse é o RNA. Vou só voltar aqui um pouquinho. O RNA heterogêneo nuclear. Para ele virar um RNA útil, ele tem que ser transformado só em partes codificantes. Então existem enzimas específicas que vão ser as tesouras biológicas, que picam essas partes. E depois colam as partes codificantes. O RNA vai ficar assim, só introns. Essa parte aqui é o RNA útil. Só existem aqui introns associados. 3 tipos de RNA serão formados aqui. O RNA chamado ribossômico, o RNA chamado mensageiro e o RNA chamado RNA transportador. Já veremos como isso acontece. Beleza? Então, o que é transcrição? É a formação de RNA a partir de DNA. Agora, olhem só. Aqui nós temos um exemplo na figura da utilização de 2 tipos de RNAs. O RNA ribossômico, que não aparece na figura aqui, ele é usado para formar o ribossomo. O que é o ribossomo? O ribossomo é a fábrica. Então, imaginem que esta fábrica estivesse aqui, ó, aqui ao redor. Algo mais ou menos assim, uma parte da fábrica aqui. O RNA mensageiro que está aqui, ó, ele está carregando a mensagem, ou seja, ele carrega qual é a receita. E o RNA transportador, colocado aqui, observem que eles têm códigos. Ó. O transportador transporta matéria-prima. Mas quem que é a matéria-prima? A matéria-prima é o aminoácido, ou são os aminoácidos. Ok? Então, olha só, para carregar o aminoácido, tem que ter um código de 3 letrinhas. Este código de 3 letrinhas, ó, ele tem que se conectar no código do mensageiro para ver se existe compatibilidade. O código de 3 letrinhas no RNA mensageiro, nós chamamos de códon. O código de 3 letrinhas do RNA transportador, nós chamamos de anticódon. Ok? Como isso acontece? Vamos dar uma analisada aqui. Imaginem que aqui eu tenho um DNA. Assim, ó. A, T, C, G, C, A.
O DNA é duplo, então ele vai ter aqui a sua fita dupla, ficaria assim, T, A, G, C, G e T. Esse DNA abriu, eu vou copiar direto só essa fita de baixo aqui para formar um RNA. Qual é a enzima que abre o DNA para formar RNA? É a RNA polimerase. Eu vou copiar só essa parte aqui, ó, para formar o RNA. T liga com quem? Com A. A liga com U. G com C, C com G, G com C e T com A. Esse é o RNA. O RNA mensageiro, a cada 3 letrinhas, é o códon. Então, tenho 2 códons aqui. Eu vou tornar o RNA transportador compatível, para você ter o anticódon. Então, aqui, A com U com A, C com G. G com C, C com G, A com U. A cada 3 letrinhas, eu tenho o anticódon. Ok? Então, tem o códon no RNA mensageiro, o anticódon no RNA transportador. E existe uma tabela indicando quais são os códons. A tabela pode aparecer com códon e anticódon. Aqui nós temos uma tabela com códon. Observe que 3 nucleotídeos vão formar um códon. Então, por exemplo, ó, o código UUU, eu vou aqui na tabela, ele indica que a compatibilidade com o aminoácido, ó, um aminoácido, chamado fenilalanina. Só que observem que também o código UUC também carrega um único aminoácido. E quem é esse aminoácido? Fenilalanina. Então, observem que você tem mais de um códon para carregar um aminoácido. Mas o aminoácido, ó, então você tem mais de um códon carrega um aminoácido. Ok? Então tem o código UU que determina a fenilalanina. UUC também é fenilalanina. Só que a fenilalanina, beleza? O códon UU codifica a fenilalanina. O código UUC também codifica a fenilalanina. Então eu tenho um códon que carrega um tipo de aminoácido, um outro códon que carrega o mesmo tipo de aminoácido. Só que esse códon aqui, ele carrega só a fenilalanina. Só que a fenilalanina pode ser carregada por mais de um códon. Eu digo que o código genético, portanto, é degenerado. Então, tem um aminoácido que pode ser carregado por mais de um códon. Só que o códon carrega só um aminoácido. Repetindo, o aminoácido pode ser carregado por mais de um códon. Mas o códon só carrega um aminoácido. Ou seja, o U só carrega o aminoácido fenilalanina. Só que a fenilalanina também pode ser carregada pelo códon UUC. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Gente, ó, então nós vamos ter o seguinte. Imagine que eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho outro aminoácido, eu tenho outro aminoácido. Eu tenho 3 aminoácidos. Como é que eu chamo essas ligações entre aminoácidos? Ligação peptídica. Então aqui, se eu tenho 3 aminoácidos, eu tenho quantas ligações peptídicas? 2. Quantos códons eu vou ter? 1, 2, 3 códons. Agora, quantas bases nitrogenadas eu vou ter? Para cada 3, ó, para cada um códon tem 3 letrinhas. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3.
Então eu tenho no total quantos? Eu vou ter no total quantas bases? 9 bases. Isso vai ser interessante para nós no decorrer aqui. Então olhem só para você entender. Aqui está melhor. Ó. Você tem aqui o ribossomo, que tem duas subunidades, uma maior e outra menor. Aqui dentro está passando o RNA mensageiro com a receita, ó, os códons. Tá? Então a cada 3 você tem um códon. A cada 3, um códon. Aqui foi separado esse códon aqui à parte. Tá? O RNA transportador, olha ele aqui trazendo o aminoácido. Ele tem um anticódon. Este anticódon tem que ser compatível com o códon aqui. Então aqui eu tenho 3. Se aqui for, por exemplo, A, U, C, aqui se for ligar tem que ser o quê? U, A, G. Então, se há compatibilidade, ocorre a ligação. Se não há compatibilidade, não ocorre a ligação. Então, você observa que aqui, ó, você já viu que ligou, está ligando um próximo. Quando chega esse daqui, você observa que essa fita, ó a sequência aqui, dá um pulo para cá. Então, essa fita vai sendo lida gradativamente. Então, o transportador trouxe o aminoácido, ligou. Esse aminoácido se liga ao próximo aminoácido. Daí entra um novo RNA transportador. Quando ele se liga ao próximo, ele pega e vai embora. E os aminoácidos ficam ligados aos aminoácidos por ligação peptídica. Só que é interessante, para iniciar uma leitura de proteína, sempre o código é o mesmo. Vamos voltar para a tabela aqui, ó. Sempre para iniciar, o código tem que ser AUG. A metionina é o código de iniciação. E nós temos alguns códigos que indicam a parada da cópia, que é o stop, que é o código de terminalização. Que nós temos aqui, ó, UGA, stop. UAA, UAG são códigos stop, ou seja, indicam a parada da cópia. Pode ser que eles numa proteína estão logo no início, a proteína vai ser menor. Ou lá no finalzão, a proteína vai ser maior. Ok? Então é dessa forma que é a formação das proteínas. Então primeiro, se ativa o aminoácido, qual é o aminoácido que eu vou usar? Qual é a matéria-prima que eu vou usar para fabricar o bolo? Eu vou iniciar a leitura. Tá? O RNA, ele está passando, né? Mensageiro, está passando pela fabriqueta. Ele traz os códigos. Aí vai iniciar o que é a leitura. Aí conforme vai acontecendo a ligação aqui, você vai tendo elongação. Ou seja, a proteína formada vai crescendo. E obviamente vai ter uma terminação, vai ter um código que indica, ó, agora tem que parar. E aí existe um processo de pós-tradução, que é um processo onde pode ter um dobramento dessa cadeia polipeptídica para gerar essa proteína. Isso pode acontecer no próprio citoplasma ou no retículo rugoso. Aqui a gente consegue enxergar isso bem. Ó. Então, mensageiro, olha só, o ribossomo. Então, nós vamos ter as duas subunidades. Você vê aqui o processo, né, de formação dessa proteína, ó, a elongação dela cada vez maior, até o processo de terminalização. Terminou de copiar a proteína. Então aqui nós temos os polissomos, são vários ribossomos associados à mesma fita, copiando a proteína em larga escala. Ok? Alguns exemplos. Enem PPL 2012. O DNA, material genético de seres vivos, é uma molécula. Ah, não, mas aqui isso aqui nós já resolvemos. Vamos resolver uma próxima então, gente. Isso aqui. Os vegetais biosintetizam determinadas substâncias, por exemplo, alcaloides e flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam em um mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para a adaptação do organismo às variações ambientais, temperatura, parasitas, herbívoros, estímulos a polinizadores, ou fisiológicas, crescimento e envelhecimento.
Então, olha o que ele diz, que os vegetais, eles biosintetizam determinadas substâncias, tá? Cuja estrutura química e a constituição variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano. Se eles sintetizam, eles fabricam. Então, tem um DNA que tem a receita. Só que ele diz o seguinte, que essa receita, ela pode ser lida conforme o quê? Uma questão de temperatura, de pressão, tá? Ou pode ser lida conforme uma necessidade fisiológica. Por exemplo, uma necessidade de reprodução, de uma excreção eficiente. Ele diz assim, que as variações qualitativas e quantitativas, ou seja, o tipo e a quantidade, na produção dessas substâncias durante o ano, são possíveis porque o material genético do indivíduo, por quê? Sofre constantes recombinações para adaptar-se. Muda ao longo do ano em diferentes fases da vida. Cria novos genes para a biossíntese de substâncias específicas. Altera a sequência de bases nitrogenadas para criar novas substâncias. Ou possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. Gente, surgiu uma palavra interessante aqui, ó, gene. O que é gene? Gente, guardem isso para te ajudar lá na genética. É um pedaço de DNA. Então você pega lá um cromossomo. Todo mundo já ouviu falar de cromossomo. Imagina que isso aqui é um cromossomo. O cromossomo tem vários genes. O que é isso? Um pedaço desse cromossomo é um gene. Que tem o quê? DNA. Para ficar mais simples, aquele teu caderno de receitas tem várias páginas com várias receitas. Uma receita é um gene. Ela não tem várias informações? Ok? Aí vamos lá. Ele diz que essa necessidade de mudança de síntese está ligado a sofrer constantes recombinações para adaptar-se. Será que o DNA recombina-se para poder se adaptar? Essa recombinação ocorre para formar gametas, então só na época da reprodução. Só é na meiose. O DNA muda ao longo do ano, e se o DNA mudasse, o indivíduo sofreria mutações. Cria novos genes para a biossíntese de substâncias específicas. Será que ele cria novo material genético? Será que ele altera as sequências de bases nitrogenadas para criar novas substâncias? Ou será que ele possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade? Qual a alternativa mais coerente? Obviamente é a letra E, né? Então ele tem os genes, ele tem a receita, mas ele vai transcrever conforme a necessidade. Nós carregamos algumas receitas no nosso corpo que às vezes não se manifestam. Por quê? Porque não ocorreu um estímulo adequado, inclusive até para uma certa doença. Portanto, a letra E, alternativa correta. Tá? Vamos lá? Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre DNA e seu papel na hereditariedade na maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 52, um ano antes da descrição da molécula de DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvida que o DNA é um material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Meselson e Stoll realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula de DNA. Nós vimos que ela é semiconservativa. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, o que nós já vimos na nossa aula. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stoll a respeito da replicação dessa molécula revelaram a conclusão de que, lembra, ATC, então aqui, TAG, rompe e ocorre a duplicação semiconservativa. A replicação do DNA é conservativa? Não. A replicação é dispersiva? Não. A replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma essência sintetizada. Sim. A replicação é conservativa? Não. A replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora? Não. Portanto, letra C. A duplicação é semiconservativa. Ok? Pessoal,
Bons estudos a todos. Realmente foi uma aula um pouco mais complexa. Espero que você tenha aproveitado. Assista novamente, aproveite bastante. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!